A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Sejam muito bem-vindos, pastores, professores, coordenadores, superintendentes, professoras, alunos, todos os envolvidos com a Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Belém, presidida pelo pastor Paulo Freire. Antes de iniciarmos essa nossa segunda aula, eu quero te fazer alguns pedidos. O primeiro é conheça o nosso ministério, conheça o nosso trabalho. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Segundo, apoie o canal. Esse aqui é um trabalho, eu preciso que você me ajude. Se inscrevendo no canal, isso é muito importante. Dando like nos vídeos, clicando no joinha, ativando o sino de notificações. Nós temos aulas aqui para jovens, juvenis, adolescentes, adultos e um vasto material de vídeos para todos os dilemas e as situações, os problemas, não é? Da área de juventude, da área de adolescência, uma vez que trabalhamos há mais de 20 anos com essa faixa etária na igreja. Então você conheça o nosso canal, isso é muito importante. E aí toda vez que eu postar um material novo, o sino estando ativado, o YouTube notifica você. Na descrição dos vídeos tem um link para você adquirir o livro 10 apps para conexões abençoadas, que é um livro que fala de relacionamentos. E na descrição, junto com o link, eu tenho o título dos 10 capítulos. São 80 páginas, muito fácil de ler. E em PDF, para você baixar no celular, para a meninada baixar no celular. É um livro para pais e filhos, para líderes, para jovens, para adolescentes, enfim. É um livro muito bonito. Comprando, adquirindo este livro, você está ajudando o canal, você está patrocinando o canal. Uma outra forma também, neste tempo de dificuldade, um tempo diferente, uma vez que todas as agendas foram canceladas, eu tinha uma viagem para o Pará, para você ter uma ideia, a passagem de avião foi cancelada e todas as minhas agendas de abril estão todas canceladas, então eu preciso do seu apoio. Por isso eu coloquei um link de uma vaquinha online aqui na descrição dos vídeos. Aquilo que o Senhor tocar no seu coração servirá para que eu continue fazendo esse trabalho, para que eu continue tendo estrutura para fazer esse trabalho, tá certo? E também para apoiar a minha família. Você estará mostrando que esse trabalho é bênção para você. Amém? Vamos então a mais uma aula da Escola Dominical. Alunos, todos os envolvidos. Muito bem, meus irmãos, chegando então mais uma sequência de aulas, classe de adultos, eleição e predestinação, sobre isso que nós vamos falar. Um tema que causa muitas polêmicas, mas até no tempo que nós temos, não apenas aqui no vídeo, mas na sala de aula também, é preciso se ater àquilo que nós interpretamos. Existem muitas outras interpretações e o professor precisa tomar cuidado para não trazer todas as interpretações e acabar não interpretando nada e não explicando nada, não é? Então, às vezes vai ter alunos ali na classe que vão surgir com outras interpretações e nós não menosprezamos quem tem outras interpretações, nós escolhemos pelo nosso credo e a própria nossa defesa, declaração de fé, a nossa interpretação é de acordo com aquilo que nós falaremos aqui agora. Lição 3, 19 de abril, eleição e predestinação. Estou gravando esta aula na segunda-feira, não sei quando você estará assistindo, mas que você tenha uma boa semana na paz de Jesus. Texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. O texto bíblico em classe está em Efésios 1, do 4 ao 12. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam, esclarecem o plano divino de salvar
os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então está muito claro que nós estudaremos a interpretação pentecostal. Outros círculos teológicos têm outras interpretações. Nós interpretaremos aquela que nós escolhemos como sendo a mais adequada e a que nós acreditamos que é a correta. A eleição é segundo a presciência de Deus. Tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade aqueles que ele elegeu de antemão. Então vamos ver aqui o que é eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Quando nós vamos às urnas para eleger candidatos, nós nada estamos fazendo, nada mais, nada menos do que uma escolha. Em Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos da escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Cristo. Então a escolha é cristocêntrica. Ele também nos aponta em que tempo que foi feita essa escolha. Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Interessante isso, porque isso já desmonta aqueles que acreditam, a teoria daqueles que acreditam que salvos uma vez, salvos para sempre, independente do que façam. Não. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação, da criação do mundo, para a prática das boas obras, para uma vida santa e irrepreensível. Nossa declaração de fé, então, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, segundo a sua presciência. Ele já nos elegeu em Cristo para uma vida santa e irrepreensível. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação é oferecida para todos, porém, torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo, vamos ler, que deu o seu Filho unigênito, ele amou quem? O mundo. O amor de Deus está oferecido para quem? Para todos. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, percebe? Jesus morreu por todos. Deus amou a todos. Agora, a salvação em Cristo é para todo aquele que nele crê. 1 Timóteo, vamos de Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos. Então, Deus escolheu todos aqueles que... Agora, a escolha é para todos, não é? A escolha, ela é oferecida, a salvação é oferecida para todos, mas torna-se uma realidade para aquele que entrega, para aquele que se rende pela fé a Jesus Cristo. Isso não é meritório, não, de forma alguma. Nós fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Por isso que aqui em Efésios 2:8, que interessante que ele diz assim: portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Não é nem pela fé. A fé é o meio pelo qual recebemos. A salvação se torna para mim uma realidade. Eu costumo dar o exemplo que a fé é o copo pelo qual se bebe a água. Mas o que tem mais valor, o copo ou a água? Mas você não tem como pensar no copo sem pensar na água.
E ao pensar em beber água, você pensa no copo. O copo é o meio. Então a fé é o meio. Assim como o copo é o meio que se bebe a água, a fé é o meio pelo qual eu tomo posse da salvação que Cristo ofereceu para todos os que recebem por meio da fé. Então é preciso crer. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus escolheu a todos. Mas escolheu para quê? Ele escolheu para salvar. Olha aqui, o texto de Efésios continua. Nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O aspecto aqui tem um vocábulo grego, agios. Desculpa, eu não sei grego, então os professores de grego peço desculpas. Agios ou agios significa separado do pecado. E aqui me permita dizer algo. O adjetivo grego amomos, e aqui é um acento, um tio, então é irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, que é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Presta atenção. Exemplo de santidade nós podemos ter em diversas pessoas. Exemplo, mas exemplo não é padrão. Exemplo, eu posso ter diversas pessoas que são para mim um exemplo. Porém, como o pecado está no homem, eu preciso ter maturidade para entender que estas diversas pessoas também têm falhas. Por isso não são padrão. Padrão fala de algo único, algo que não pode ser substituído. Então guarda isso. Exemplo de santidade eu posso ter nas pessoas, tendo maturidade de que porque o pecado está no homem, estas pessoas que são um exemplo de vida santa também pecam e também erram. Agora, padrão. Alguém para olhar de maneira fixa e para ter como um único referencial de santidade não é homem nenhum. Nenhum. E nisso muitas pessoas têm se decepcionado, porque olham para outras pessoas como padrão de santidade. Opa, Deus não disse para você olhar para ninguém como padrão de santidade. Ele diz assim, sejam santos, 1 Pedro 1,15-16, como eu sou santo. Então, o nosso padrão e, portanto, um exemplo único, um referencial único de santidade, em quem nós podemos esperar toda a perfeição possível, é Deus, não é homem nenhum. É preciso ter essa maturidade para não se decepcionar, para não se frustrar, porque o homem, por mais santo que seja, o pecado habita nele e ele vai errar e ele vai falhar. A nova vida, então, dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Por isso que não dá para entender quem acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que eu faça, não há nada que eu faça que vai perder a salvação. Quem pensa assim não compreendeu a salvação. Por quê? Porque nós somos salvos para a prática das boas obras, para viver uma vida santa e irrepreensível. Eu tenho a impressão que algumas pessoas parece que eles arrancaram Efésios capítulo 4 da Bíblia, versículo 22. Olha isso aqui, 21. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então percebe que a nova vida em Cristo, nós somos eleitos para uma nova vida. Percebe que precisa haver um contraste entre a vida de quem ainda não se entregou a Cristo e a vida daquele que se entregou a Cristo. Logo, a eleição é por ele, a eleição é nele, a eleição não é meritória, porém nós somos eleitos para a prática das boas obras. Lembrando aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal e dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo a forma como você pode nos ajudar a continuar com este trabalho. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O termo grego, proorizo,
traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Ou seja, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Por isso que a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, mediante o chamamento pessoal do Evangelho, o chamamento do Evangelho, recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, Deus sabe aqueles que se entregarão a Cristo e, portanto, serão salvos? Sim, Ele sabe. E por isso Ele predestinou que aqueles que aceitarem todo o sacrifício que Cristo fez na cruz, pela fé, como um sacrifício único, como um sacrifício suficiente para a salvação de sua alma, o destino destas pessoas na eternidade já está selado, Deus já predestinou. Eu estava aqui imaginando de uma maneira bem prática, bem simples, ok? É o seguinte, por exemplo, um pai que é um jogador de futebol. Quando a esposa fica grávida e ele fica sabendo que é um menino, ele começa a fazer planos com esse menino. E ele começa a imaginar que quando esse menino tiver idade, ele vai colocar esse menino num time, ele vai colocar esse menino para ser treinado nos melhores clubes. O que ele está fazendo? Ele está predestinando, mesmo antes dessa criança nascer, quem essa criança será. É claro que essa criança vai chegar num tempo que com seu poder de escolha vai dizer se quer seguir aquele plano que o pai fez para ele antes mesmo dele nascer ou não. Percebe isso? Predestinar. Deus já deixou esclarecido, olha, aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, qual será o destino deles? O destino deles será um destino eterno daqueles que perseverarem até o fim. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso aqui não está dizendo que aos que chamou, a estes justificou, não está dizendo especificamente um número específico. Existe uma denominação que tem até um número específico de quantas pessoas serão salvas. Não, está aqui de uma forma geral dizendo que todos aqueles quais que Deus chamou, todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Então, quais que Deus chamou? Todos. E aí, aqueles que se rendem a esse chamamento, justificou e glorificou. Paulo também fala aqui sobre filhos por adoção. Ele é o único escritor do Novo Testamento que emprega este termo, que não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. E nós fomos adotados pelo quê? Nós fomos adotados pelo amor do Pai, pelo amor de Deus. Eu amo Efésios 2, 4. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Nós não merecíamos essa adoção como filhos. Nós não merecíamos este momento, viver esta oportunidade, mas Deus, por seu amor, decidiu nos adotar por meio de Cristo como seus filhos. E quais são os privilégios desta adoção? Deus criou o homem em completa comunhão com ele, mas o pecado rompeu isso. Então, na adoção, para a gente entender no aspecto da sociedade romana, o filho adotado receberia direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação,
divina. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede redenção e remissão de pecados e restabelece comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade, e vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então, Deus nos adotou por meio de Cristo e nos deu o direito de sermos chamados seus filhos, e por isso nós temos com ele intimidade, podemos chamá-lo de Pai. É por isso que a oração do Pai Nosso é tão emblemática. Pai Nosso. Jesus nos deu o direito, a garantia de chamarmos Deus de nosso Pai. Por quê? Porque por seu sangue ele nos tornou novamente aceitáveis diante de Deus, não mais como peregrinos, não mais como pecadores, não mais como incrédulos, não mais como rebeldes, mas como os seus filhos. Tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Aliás, todas as vezes que o texto bíblico fala sobre este assunto, não está falando de predestinação à condenação, mas de predestinação à vida eterna com Deus. Então, Deus não predestinou ninguém para a condenação eterna, mas ele deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. A palavra sempre está ligada à eternidade com Deus. Não há uma dupla predestinação. Na declaração de fé, ela assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável de Deus. 1 Pedro, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o 20, mostra de uma maneira muito clara e muito linda que não foi com ouro, com prata ou pedras preciosas que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. É por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o mundo quando Cristo subiu à cruz. Deus não amou o mundo quando o homem pecou. Deus amou o homem, né? Quando a gente fala mundo, aqui é homem. Deus amou o homem quando decidiu criá-lo e viu que na sua onisciência ele viu que o homem pecaria e ele também viu o quanto custaria resgatar de novo para si esse homem, ou seja, a dor da cruz, a dor das feridas de Cristo, o Pai já sentiu na eternidade, o Pai já sabia desde a eternidade e para realizar os seus propósitos eternos, pelo seu amor, ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a ele. Porque se nós acreditarmos que há um número específico, uma quantidade específica de pessoas que nasceram para ser salvas, então a salvação não é por meio da fé. Eu não preciso ter fé e logo Jesus não precisava morrer. Por quê? Porque se há um número específico, então todo mundo que nasceu e que está dentro desse número, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai em algum momento da sua vida se converter a Cristo. Isso não é atração, isso é imposição, isso é coação. Não, Jesus morreu por todos e todos aqueles que o aceitarem pela fé
fazem parte do seu processo de escolha e estão predestinados para a vida eterna com Ele na glória. Amém? É isso que nós entendemos, é isso que nós ensinamos, é isso que nós acreditamos. Deus abençoe sua vida, sua classe, seus alunos. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe. Alunos, todos os envolvidos.